Olá, que seu dia e sua semana sejam ricamente abençoados. Sejam muito bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. E hoje a gente tem em mãos um material que é um verdadeiro thriller político, com um desfecho, assim, impressionante. Totalmente. Estamos falando do clímax do livro de Esther, né? O capítulo 9. Exato, com base em algumas bíblias de estudo que a gente analisou. E a nossa missão aqui é entender como uma sentença de morte para todo um povo não só foi revertida, Mas se transformou numa vitória retumbante. e mais, deu origem a uma celebração que, bom, dura milênios, o Purim. E que história, né? É uma trama fascinante sobre poder, sobre estratégia e sobre essa linha que às vezes é muito tênue entre justiça e vingança. Pois é, o cenário é de altíssima tensão. A gente precisa lembrar que havia um decreto real, assinado e selado. Sim, marcando o dia 13 do mês de Adar. Isso, para o extermínio completo dos judeus em todo o gigantesco Império Persa. A expectativa geral era de um massacre. O palco estava completamente montado para aniquilação. Mas aí, no dia D, o roteiro vira de uma forma, assim, espetacular. O texto diz que sucedeu o contrário. Exatamente. E os judeus é que dominaram seus inimigos. A minha pergunta é, como que uma virada tão completa acontece num império daquele tamanho? Não é tipo só virar um interruptor, né? De jeito nenhum. O que a narrativa nos mostra é uma mudança sísmica na estrutura de poder do império. E o epicentro dessa mudança tem nome: Mordecai. Certo. Ele tinha sido elevado a segundo no comando, logo abaixo do rei Assuero. E o texto deixa muito claro que o temor de Mordecai caiu sobre todos os oficiais do império. Todos eles. E a gente está falando de uma estrutura de poder bem complexa, né? O texto menciona sátrapas, governadores. Sim, e é bom explicar. Os sátrapas eram como supergovernadores das grandes províncias. Homens com um poder imenso. E a narrativa diz que eles não ficaram só neutros, eles auxiliavam os judeus. Esse é o ponto crucial para entender a mecânica do poder na época. O que é fascinante é como o poder é retratado não como algo fixo, mas como uma aura que se transfere. Entendi. A autoridade do rei era absoluta, mas a influência de Mordecai movia a burocracia no dia a dia. Exatamente. Esse temor não era só medo de punição. Era o reconhecimento de onde o poder real agora residia. A máquina do império, que antes estava engatada para destruir os judeus, Agora se vira para protegê-los. com a mesma eficiência, a mesma cadeia de comando. Então, com esse novo respaldo do rei, com o poder de Mordecai servindo de escudo, chega o dia que era para ser de destruição. E como isso acontece na prática? Nas cidades, nos vilarejos? Começa uma ação coordenada de autodefesa. Em todo o império, os judeus se reúnem e atacam aqueles que eram seus inimigos declarados, os que tinham se preparado para o massacre. E o texto é bem direto. Muito direto. Diz que eles ferem seus inimigos a golpes de espada, com matança e com destruição. E na capital, a fortaleza de Suzã, que era o coração do império, o número é preciso: 500 homens são mortos. E no meio dessa contagem toda tem um foco muito específico, né? Nos filhos de Amã. Sim, o arquiteto original do plano genocida. Exato. E o texto faz questão de dizer que os 10 filhos dele foram mortos. Isso não é só uma contagem de corpos, é um ato simbólico, assim, extremamente poderoso. É fim de uma linhagem. Completamente. Ao eliminar todos os filhos, a narrativa comunica que a linhagem de Amã e a ameaça que ele representava foi total e completamente extinta. A raiz do mal foi arrancada. Tem um outro detalhe na narrativa que se repete, quase como um refrão, e me parece muito significativo. Qual? Depois de cada confronto, o texto insiste. Porém, não tocaram no despojo. Eles matam os inimigos, mas não saqueiam as propriedades deles. E essa é talvez uma das declarações mais importantes de todo o capítulo. Recusar o saque era uma forma de definir o caráter da ação deles. Certo. Mas você acha que foi uma postura puramente moral ou também um movimento político brilhante, para evitar serem pintados como rebeldes que só queriam enriquecer? Eu diria que foram as duas coisas. E uma reforça a outra. Politicamente, era essencial. Se eles tivessem saqueado, seus inimigos poderiam facilmente acusá-los de
de ganância, de insurreição. E minar o apoio do rei. Com certeza. Ao não tocar nos bens, eles mantiveram a narrativa a seu favor. Isso não é uma rebelião por riqueza. É uma ação de sobrevivência autorizada pelo rei para defender nossas vidas. E moralmente isso os distanciava do plano original de Amã. Exato, porque o decreto dele incluía explicitamente a permissão para o saque. Eles estavam mostrando que não operavam pela mesma lógica de ódio e cobiça. Aí a notícia do que aconteceu em Suzã, a morte dos 500 homens e dos 10 filhos de Amã, chega rapidinho ao rei. E a reação dele é curiosa. Muito. Ele vai até a rainha Esther e basicamente diz: olha, se fizeram isso aqui na capital, imagina no resto do império. O que mais você quer? Peça, e eu te darei. Ele parece quase impressionado, né? Sem dúvida. E a resposta de Esther é uma das mais audaciosas da história. Ela podia ter pedido qualquer coisa: riquezas, títulos, segurança para o futuro. E ela não pede nada disso. Não. Ela faz 2 pedidos muito específicos e, à primeira vista, um tanto brutais. Primeiro, que os judeus de Suzã possam lutar por mais um dia. E segundo, Que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados numa forca. isso levanta muitas questões. A luta não parecia já ganha em Suzã. Por que mais um dia de violência? E, talvez o mais chocante, por que pendurar homens que já estão mortos? Vamos por partes. O pedido por mais um dia em Suzã sugere que a ameaça na capital era mais arraigada. Suzã era o centro da conspiração de Amã. Os aliados mais fervorosos dele estariam lá. Exatamente. Então, um dia extra era para garantir que qualquer foco de resistência que sobrasse fosse neutralizado. Uma operação de limpeza para garantir uma paz duradoura. Faz sentido. E quanto a pendurar os corpos? É um gesto de uma força tremenda. Não existe o risco de um ato público assim sair pela culatra? Tipo criar mártires ou alimentar um ressentimento futuro? É um risco, mas no cálculo político daquele momento, a mensagem era mais importante. Pendurar os corpos era uma declaração pública, inequívoca, uma prática comum no mundo antigo para sinalizar desgraça e dissuasão. Uma mensagem para todo o império. Para todo o império. A mensagem era: este é o fim vergonhoso reservado para quem conspira contra o povo protegido pelo rei e pela rainha. Não era crueldade gratuita. Era comunicação política brutalmente eficaz. Para quebrar o moral de qualquer inimigo que restasse. E solidificar a nova ordem de poder. E o rei, de novo, concede tudo. O resultado desse segundo dia em Suzã é a morte de mais 300 homens. E, de novo, a narrativa martela o ponto. Não tocaram no despojo. A consistência é total. E aí, essa onda de violência autorizada se encerra. Sim. E a partir do fim da luta, a narrativa muda completamente de tom. O som das espadas dá lugar ao som de celebração. Nas aldeias e cidades do interior, onde a luta durou só um dia, o dia 13... O dia 14 se torna um dia de descanso, de banquetes e de alegria. Mas na capital, em Suzã, a dinâmica foi outra, por causa daquele dia extra de luta. Exatamente. Como eles lutaram nos dias 13 e 14, o descanso e a celebração em Suzã só puderam acontecer no dia 15. E essa diferença, nascida dos próprios eventos, se torna a base para a observância do feriado. É por isso que, até hoje, o Purim é celebrado um dia antes, na maioria dos lugares, e um dia depois em cidades muradas como Jerusalém, em memória da capital Suzã. E é Mordecai quem percebe a importância de transformar essa celebração espontânea em algo permanente. Ele formaliza a festa. Sim, ele escreve cartas para todas as províncias, ordenando a celebração anual nos dias 14 e 15 de Adar. E ele dá um nome à festa: Purim, o que é de uma ironia profunda. Por causa do pur, né? Exato. Pur era a palavra para sorte ou sorteio, o método que Amã usou para escolher o dia do massacre. Que virada! A própria ferramenta usada pelo inimigo para planejar a destruição é ressignificada como o nome da libertação. É o ato final de apropriação da narrativa. Eles pegam um símbolo do seu destino sombrio e o transformam no emblema da sua salvação. O texto resume isso lindamente. Dias em que a tristeza se transformou em alegria
E o luto em dia de festa. E Mordecai define os pilares da celebração: banquetes, alegria, troca de presentes e doações aos pobres. Eu gosto muito dessa parte. Não é só uma festa de nós sobrevivemos. A alegria tem que ser compartilhada. E isso é fundamental para a psicologia da comunidade. Depois de um trauma que ameaçou a existência de todos, a celebração precisa ser comunitária para ser curativa. Fortalece os laços, né? Com certeza. Trocar presentes fortalece os laços sociais. E as doações aos pobres garantem que ninguém, nem o mais vulnerável, fique de fora da alegria. É um modelo de celebração que une gratidão com responsabilidade social. A história poderia terminar aí, com a festa instituída. Mas tem um último ato de consolidação. A rainha Esther, junto com Mordecai, escreve uma segunda carta. Por que isso foi necessário? A ordem de Mordecai já não era suficiente. Essa segunda carta, escrita com toda a autoridade, é um ato de formalização final. Se a gente pensar bem, a primeira carta de Mordecai podia ser vista como a iniciativa de um líder político. Certo. A segunda carta, coassinada pela rainha Esther, a heroína da história, confere um peso emocional e uma legitimidade, assim, inquestionável à celebração. Transforma o que era uma ordem administrativa num legado pessoal. Exato. É o selo real e afetivo na nova tradição. E a narrativa conecta essa festa a algo que veio antes. Diz que a celebração foi estabelecida a respeito do jejum e do seu clamor. Sim, e essa conexão é a chave para entender a profundidade emocional do Purim. A alegria não surge do nada. Ela é a resposta direta ao desespero que a precedeu. Os dias de jejum, oração, angústia. Quando o decreto de morte parecia inevitável. A festa não apaga a memória da dor, ela a redime. E, para que isso nunca fosse esquecido, o texto conclui que o decreto de Esther estabeleceu estas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Esse ato de escrever no livro parece a transição final de um evento histórico para uma instituição permanente. Exatamente. Garante que a história de Esther, Mordecai e a salvação do povo judeu não seja apenas uma história contada, mas um mandamento observado, uma memória vivida ano após ano, geração após geração. Com todos os seus detalhes e significados. Isso. Então, recapitulando o que a gente viu aqui, temos uma reviravolta política e militar espetacular, onde a iminência da aniquilação se transforma numa vitória decisiva, sancionada pelo Estado. Vemos como a dor e o luto podem dar lugar a banquetes e alegria. E, talvez o mais importante, como a memória de um evento tão traumático é cuidadosamente codificada e preservada numa tradição que perdura por milênios. E isso nos deixa com uma reflexão final. As fontes, em múltiplos momentos, fazem um esforço enorme para enfatizar duas coisas: que os judeus agiram em legítima defesa e, de forma ainda mais insistente, que eles se recusaram a tocar no despojo de seus inimigos. Certo. O que essa insistência na motivação e nos limites da retaliação nos ensina sobre a diferença, que às vezes é muito sutil, entre justiça e vingança dentro desta narrativa. Uma reflexão poderosa. Deus abençoe todos os ouvintes.